Olá, meu querido live ou vídeo número 310, Reconstitui-nos. Nós vamos falar alguma coisa em Salmo 51:16, mensagem de 7 minutos no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha a palavra de Deus. Salmo 51:16. Não se comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Quem está falando aqui é Davi. Davi tinha passado por um problema muito sério. Ele tinha caído numa tentação, com a Batseba, né? No tempo que os reis saem à guerra, ele não saiu, ele ficou. Os soldados foram para a guerra, os generais, e ficaram as mulheres. Ele sai no palácio real e vê uma mulher bonita, lá embaixo, lá. E manda chamar, faz um filho nela, coisa terrível. Como se não bastasse, depois desse adultério, que é castigado pela Bíblia, né, pelo Senhor, algo que não se conserta apenas com sacrifícios de animais, nem holocausto. Holocaustos são ofertas queimadas, né? Era a maneira como se consertava as coisas no Velho Testamento. Ele arruma uma emboscada para o Urias, que era o marido dela, morrer, e mata o marido dela. Então, meus queridos, nós precisamos entender como é que Deus promove a nossa reabilitação. Reabilitar quer dizer, a pessoa vai indo bem, que nem o Davi, homem segundo o coração de Deus, fazendo tudo que Deus mandava, entrando e saindo nas batalhas, vitorioso, né? Crescendo em Deus, rei, profeta, sacerdote, mas de repente ele, caiu, né? E todas as pessoas estão sujeitas a quedas. E o problema não é cair, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Mas o homem cai e ele pensa que ele simplesmente chega para Deus, né, numa falta grave, né, numa coisa muito expressiva, né? Ele chega para Deus e fala: Deus, perdoa aí, né? O Senhor perdoa, falou para a gente perdoar 490 vezes, então o Senhor perdoa também, né? E aparentemente fica tudo certo, mas não fica. Todo mundo que desviou da igreja, parou de ir na igreja, depois voltou, tentou, mesmo dentro da igreja, muita gente cai, né, em pecado, ninguém nem fica sabendo, o cara parece que está lá, mas não está, está em outro lugar, né? A vida da pessoa começa a enrolar, as circunstâncias começam a ganhar, né? As orações parecem que não são tão respondidas, né? A coisa parece que vai, mas só vai meio no embalo, como uma pessoa no meio daquela multidão do metrô, né? Ela vai, né, para lá, para cá, mas os objetivos dela, aquilo que ela tinha que fazer, parece que ela não consegue. Quando ela está chegando assim, parece que a multidão leva para outro lado. Meu querido, reabilitação é um negócio muito sério, né? O Senhor nos deu esse tema essa semana, aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Assis, né? Estado de São Paulo, Brasil, e nós começamos a tratar dele, né? E é algo simples, mas profundo, né? Vou usar esse verso do Salmo 51:16 para você entender. Davi sabia, isso é quem diz é o Atmani, numa das suas mensagens, sabia que adultério e assassinato não se consertavam da maneira normal dos pecados. Adultério e assassinato, não bastava ir lá e pegar um cordeirinho e levar no lugar lá e falar: ficou tudo certo aí, matei o cara lá. Não, era algo que precisava de uma deliberação de Deus. Caso contrário, a sentença da lei era a morte, né? A lei, ela mata, ela só dá vida e bênção para quem cumpre plenamente a lei. Mas quem cumpre plenamente a lei? Ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Mas nós, seres humanos, estamos sempre falhando em algum ponto. Então, quando a pessoa está na graça de Deus, né, na igreja, começou tudo certinho, estava caminhando, e de repente as coisas estão tão fáceis que ela resolve dar uma pecadinha, né? Ela comete um pecadinho, né? E de repente comete um pecadão,
né? E falar, eu consertei o pecadinho fácil, agora eu vou consertar esse outro pecadão aqui. Meu querido, essa pessoa está desviada, dentro da igreja ou fora da igreja. Não importa se ela é uma ovelha perdida fora da igreja ou uma dracma perdida, né? Estou falando lá da passagem que o Senhor citou lá do Lucas, agora esqueci o número, a dracma perdida que é achada dentro de casa. Quando alguém está desviado, olha o que o apóstolo Tiago fala, né? Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvar a alma da morte quer dizer que a pessoa, por causa daquele pecado, daquele desvio, ela vai acabar perdendo a sua individualidade na eternidade. Não é que ela vai para o inferno, para o lago de fogo, como a religião quer mandar as pessoas toda hora aí, não. Mas ela vai ser diferente daqueles que, no tempo certo, fizeram o que Deus mandou, foram arrebatados antes da tribulação, reinaram no milênio com Jesus, nos 1000 anos, e depois entraram no novo céu e nova terra. Essa pessoa, ela vai passar por um outro procedimento, né? Então, ele fala, é uma coisa muito boa, o Tiago fala, alguém conseguir resgatar uma pessoa dessa. Por quê? Porque não era um processo simples. E aqui nesse texto, né, você vai ver, tem que assistir uma outra live sobre o assunto para completar, ou a mensagem escrita, ele fala alguns passos que a pessoa tem que fazer para ela poder consertar essa situação, né? Ela tem que, em primeiro lugar, perseverar, né? Não vou estender porque o tempo está acabando. Perseverar esperando em Deus. Segundo, confessar o pecado para algum irmão idôneo. Não estou falando para você confessar para padre, para pastor, estou falando para algum irmão que tem a condição de orar com você a Deus para consertar aquilo efetivamente. Às vezes a pessoa fala, eu falei aí para Deus um dia. Não, tem que consertar, conversa com alguém de confiança de Deus. Usar de misericórdia, né? Misericórdia vai ajudar muito, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E mudar os seus hábitos para andar e viver no Espírito. Vou deixar um verso para você meditar em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Persevere esperando em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.